na terça-feira, acho que dia 25, né? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Seja bem-vindo, Cristiano. Que bom te ver. Você já é da casa. Efésios capítulo 6, verso de número 10, por favor. A minha versão é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Nós vamos falar hoje sobre o que a Bíblia chama de armadura de Deus. Diga, armadura de Deus. Essa carta escrita aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. E estando preso na prisão domiciliar, que foi a sua primeira prisão, ele tinha, guardando aquela casa ao lado de fora, soldados romanos, palamentados como guerreiros e soldados, com toda aquela vestimenta, sempre prontos para a batalha, para a luta, com escudo, com espada, com capacete, com os pés calçados, com proteção na região torácica. E ali, naquele momento em que ele estava nessa prisão domiciliar, Deus deu uma revelação a ele. Porque, irmãos, eu quero entender que essa é uma revelação. A gente sempre entendeu que existem anjos de guerra, anjos que lutam guerras espirituais, e a gente sempre teve aquela visão de armadura, daquela palamenta toda para um anjo, mas agora Paulo está tendo uma revelação que ele registra nessa carta ao seu filho Timóteo, que estava em Éfeso. E ele começa a relatar o que era essa armadura. E isso fica registrado para nós até os dias de hoje. Então, quando nós lemos esses versículos, nós vamos poder entender que essa armadura, conforme a revelação de Paulo, dada a Paulo pelo Senhor, ela é uma armadura de quem? Ou seja, essa armadura é dada por Deus. Você não tem como adquirir essa armadura através do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, ora por mim para que essa armadura venha sobre a minha vida. Pastor Eduardo, onde é que eu compro essa armadura? Não. Ela é preparada por Deus, no seu tamanho, no seu formato. A armadura do Natan não serve para o nosso irmão Tiago. A armadura do Pedro não serve para mim. Deus tem preparado uma armadura para cada um de nós. Diga, eu tenho preparado por Deus a minha armadura. E se tem armadura, isso significa que tem guerra, batalha. Diga, batalha. Ei, irmãos, eu estou falando isso não é porque eu estou querendo dizer que você vai passar por luta. Oh, pastor, está pregando que eu vou passar por luta? Não, não é isso. Eu estou te dizendo que se falaram para você que ser cristão era não ter luta, mentiram para você. Porque luta todo mundo tem, cristão ou não cristão, amém? Dificuldade todo mundo tem, cristão ou não cristão, amém? Só que para você que hoje tomou a sua decisão voluntária de se tornar um filho de Deus, Deus preparou para você a armadura espiritual para que você possa resistir no dia mau. Diga, a armadura é para que eu possa resistir no dia mau. Vamos ler a Bíblia, né? Versículo de número 10 do capítulo 6 diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Fortalecidos em quem? Quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? O apóstolo Paulo disse o seguinte: tudo posso naquele que me... Então não é o pastor que te fortalece, não é o irmão que te fortalece. Eu posso orar por você,
O irmão pode orar por você, sua esposa pode orar por você, mas quem te fortalece é Deus. Nos fortalece. E ele começa dizendo o seguinte, ele vai falar de armadura, mas ele começa a falar e mostrar que há uma guerra intensa, travada. Sabe, irmãos, eu não quero dizer para você que você tem que estar vendo guerra em tudo na sua vida, não é isso. Mas nós temos que entender que nós temos que ser prudente como uma serpente e mansos como uma pomba. É o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse isso para os seus próprios discípulos. Vocês têm que ser prudentes, porque os filhos das trevas são prudentes. E os filhos da luz acham que estão vivendo no céu. Vocês ainda não foram para o céu. Vocês ainda estão aqui E aqui é lugar de luta. Mas eu vou dar uma boa notícia para você até o final. Dá para você segurar aí um minutinho mais? Eu tenho uma notícia boa para você hoje. Uma notícia boa. Está registrada aqui, ó. Está escrito. Se está escrito, é testamento. É direito outorgado para os filhos. Eu posso ouvir um amém? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma o quê? Nós vamos falar sobre isso. Satanás, ele não vem de frente para você. Ele não tem coragem. Sabe por que ele não tem coragem? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele está comprando briga com alguém muito maior. Quantos estão entendendo? Diga assim: eu tenho pai, eu não sou órfão. Se ele se levanta para vir contra você, você grita logo o quê? Pai! Papai manda logo: vai lá, filho, bota esse cabra para correr. Bota esse cara para correr. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele não pode ir contra você de frente. Ele não pode chegar para você e falar: eu sou fulano de tal, eu vim aqui para acabar contigo. Você diz para ele: deixa de ser besta, rapaz. Ele não vai fazer isso porque ele não é tolo. Mas ele arma ciladas. Diga: ciladas. Cilada é algo que você não espera. Cilada é algo que te pega desprevenido. Cilada é algo que vem de repente. Ai, mas por que aconteceu isso comigo? Porque você é ser humano. O sol, ele nasce e vem sobre justos e sobre injustos. Não pense que porque você é cristão, você está rotulado com uma história de que tudo vai dar certo na tua vida. Quem te contou isso é mentiroso. Mas Jesus, ele deu uma promessa: fica tranquilo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Palavras do Senhor Jesus. Não sou eu que vou fazer você vencer, mas eu vou ajudar, porque eu sei e você sabe para quem nós podemos pedir. Por isso que muita gente não entende. Você é maluco, você tudo é Deus, tudo é Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite: tudo é Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo é Deus. Está enfermo, ora a Deus. Está triste, ora a Deus. Está sem dinheiro, ora a Deus. A empresa está quebrando, ora a Deus. Quebrou, bateu, deu um chute na canela do irmão. Pede perdão, não ora a Deus não, tá? Mas, irmão, na nossa vida como cristão, a gente tem que aprender que tudo é Deus mesmo. Eu estou precisando de um emprego, eu oro a Deus. A minha empresa está com problema financeiro, eu oro a Deus. Eu estou com um problema para resolver com meu filho, eu oro a Deus. Está faltando emprego, trabalho para mim, eu oro a Deus.
Estou ficando triste, eu oro a Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Diga para a pessoa que está do seu lado: a minha luta não é contra você não. Sabe qual é o problema? Olha para mim. Essa é a parte mais difícil de entender. Sabe por que é difícil? Porque você acha que seu inimigo é essa pessoa que está do seu lado aí. Pastor, só não conhece meu marido. Olha que é. Ei, você está orando é pouco. Você não sabe quem eu fui. Eu só sou o que sou porque eu tive uma mulher que não abriu mão de orar e jejuar pela minha vida, para que eu fosse liberto, para que eu saísse daquele cativeiro que eu vivia, de trevas, de coisas ruins. Eu às vezes olho para o espelho e falo para mim mesmo: tu mudou, hein, cara? Tu não valia nada, hein? Hoje o meu valor é inestimável. Por quê, pastor? Só porque o senhor é pastor? Não, porque hoje eu sou filho de Deus. Ele me escolheu. Ele tem uma herança para mim. Ele garantiu um lugar lá no céu. Eu não sei como é que é o céu não, sabe, irmão? Mas Ele garantiu um lugar para mim, um lugar para você no céu. Você tem casa para morar no céu. E não é minha casa, minha vida não, tá? São nas mansões celestiais. Eu não sei como é que é uma mansão lá em cima não, mas aqui já é bom, imagina lá. Aí hoje aqui na terra, né? Qual é o bem mais precioso materialmente falando? Ouro, né? É ouro? É ou não é? Muitos investem em ouro porque é uma coisa que nunca perde valor. Ouro, é ou não é? Você tem muito ouro? Você tem, é você que não sabe. Deixa eu falar algo para você. Peraí, eu vou fazer você entender. Você já está querendo pegar para vender, né? Para comprar poltrona, para passar o Natal, né? Não é isso, você não está entendendo. Deixa eu falar para você. Quando você e eu formos para o céu, imagina que Jesus está voltando daqui a meia hora. Pelo menos Ele vai deixar eu terminar o culto. Aí Ele volta. Vamos lá? Carruagem de fogo, vai entrando. Quando eu chegar lá no céu, que eu descer da carruagem, a primeira coisa que eu e você vamos falar, sabe o que vai ser? Uau! Aí tu vai olhar a rua toda de ouro, está escrito lá em Apocalipse. Irmão, tu não vai botar ouro na orelha, nem no dedo. Tu vai pisar nele. Alô? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Escute algo, a sua luta não é contra essa pessoa que está do seu lado, não. Não é contra seu marido, não é contra aquele vizinho chato, né? Não é nem contra a sua sogra. Sogra sofre, né? Sofre ou não sofre? Meu Deus. Sogro não, né? Mas sogra, meu pai. Parece que a própria serpente, né? Incorporou, né? Mas não é nada disso, isso é uma mentira. A sua sogra é uma bênção. Você está orando é pouco por ela. Eu trabalhava num navio. Eu estava nesse período, eu estava trabalhando de imediato no navio. Esse navio tinha um comandante inglês. Esse cara, ele era um cara que todo mundo achava ele nojento. Irmãos, ninguém gostava daquele cara. Eu acho que ele só não morreu porque Deus não deixou. Porque eu acho que todo mundo amaldiçoava aquele homem. Aquele homem era terrível. Ele era terrível. Mas o engraçado é que eu também, como todos os demais, não gostava dele. E quando ele vinha conversar comigo, eu não dava mole para ele. Primeiro que eu sabia o que eu estava fazendo, era um profissional competente. Segundo que eu falava a língua dele tão bem quanto ele. Então quando você está lidando com um gringo que você fala inglês tão bem como ele está falando, ele já começa a te respeitar. Segundo, se você faz muito bem o teu trabalho, ele te respeita mais ainda.
Mas isso tudo era uma vaidade, um orgulho meu, tá, irmão? Homenzinho orgulhoso, né? Orgulho é igual mau hálito, você não sabe que tem. Vaidade também. E eu orgulhoso, eu não baixava a bola para aquele homem. Mas aí era aquela guerra entre ele e eu. Um dia, eu fui orar no meu camarote, e eu reclamando: Senhor, esse homem assim, assim, assado, pai, eu já não estou suportando isso. E eu crente que Deus ia falar para mim assim: deixa comigo, filho, que eu vou dar-lhe uma nele. Quem levou uma foi eu. Só faltou Deus chegar na minha orelha e toma. Mas foi mais ou menos isso, porque ele chegou para mim e falou assim: por que você não está orando por ele? Em vez de você ficar falando besteira de mim, ora por mim. Alô? Comecei a orar por ele. Comecei a orar. Comecei a abençoar a vida dele. Comecei a orar. Comecei a abençoar. Eu falei: Senhor, a minha luta não é contra ele. A minha luta é contra o que oprime ele. Eu comecei a orar, comecei a dar ordem para que aquilo que oprimia aquele homem saísse da vida dele. Comecei a orar, abençoar a vida dele. A palavra de Deus diz: abençoe os seus inimigos. E ore abençoando cada um deles. Ei, mas pastor, não é para abençoar minha mãe, meu pai, meu marido, não. Ore abençoando os seus inimigos, porque esse que é seu familiar, Deus já está abençoando por sua causa. É por tabela. Meu marido não é cristão. Ele não é, mas ele está sendo abençoado de tabela, sem ele nem saber. Seu filho está sendo guardado de tabela, sem ele nem saber. E eu continuei orando. Final da história, para eu não prolongar, eu quero voltar para a palavra. Esse homem se tornou o meu melhor amigo a bordo. Sabe a quem que ele vinha pedir conselho? A mim. Conversava com ele, ele contava as histórias, e eu comecei a ver a história daquele homem. Por que aquele homem era daquela maneira? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, irmãos. Eu comecei a conhecer aquele homem, e as pessoas depois começaram a ficar com raiva de mim, porque começaram a me chamar de puxa-saco. Você é um puxa-saco? Eu falei: eu não estou puxando saco de ninguém. Só que eu aprendi a amar esse homem, o que vocês não estão conseguindo fazer. Quantos estão entendendo? Ei, diga assim: a minha luta não é contra o meu marido, não é contra o meu vizinho, não é contra o meu patrão, não é contra a minha sogra. A minha luta, você pode falar, irmão, a minha luta, mais alto, a minha luta é contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Você vai parar de fazer guerra desnecessária. Você vai parar de falar coisas desnecessárias. Você vai usar a sua boca não mais para ficar falando coisas desnecessárias. Você vai usar a sua boca para começar a profetizar sobre a vida daquela pessoa. E você vai começar a ver o mover de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Mas vamos lá, vamos falar de armadura, né? Já falamos bastante da vida dos outros, né? Vamos falar de armadura agora. Diga assim: a minha armadura. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós lemos no verso 11. A palavra diz assim: revesti-vos, diga revesti-vos, de toda a armadura de Deus. Vos revestir significa uma coisa: a armadura não é para você colocar e tirar. Quantos estão entendendo? Se revestir é tomar posse dela e permanecer com soldado quando está lá na guerra. Você acha que ele tira a roupa dele de soldado, bota aquele pijaminha da Mônica e vai dormir? Não.
Ele não bota o pijaminha da Mônica. Ele dorme com a armadura, com a roupa dele, com o colete à prova de bala, tudo ali. E ainda bota o fuzil dele aqui no peito, assim, ó. E deita. Deita com a cabeça numa pedra, para poder não ficar muito confortável. Porque a hora que o negócio tocar, ele já está com a mão na arma. A roupa já está pronta, ele só vai jogar o capacete na cabeça. E partir para a guerra. Quantos estão entendendo? Então você tem que se revestir dessa armadura. Essa armadura, ela é importante. E você tem que tomar essa armadura todos os dias. Você tem que falar: Senhor, eu vou sair de casa, mas eu quero me revestir de toda a tua armadura. Eu não quero me tornar uma pessoa vulnerável. Eu não quero que a minha mente seja atacada com pensamentos quaisquer, porque o inimigo ataca na mente. Aí o que a Bíblia fala? Revestivos de toda a armadura. Um dos itens da armadura é o capacete da salvação. O que significa capacete da salvação? Existe capacete da salvação? Sim. Significa o seguinte: a tua mente está protegida de qualquer fala enganosa de Satanás, dizendo para você que você não é salvo. Tem crente que... E aí, meu irmão, você é salvo? Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou salvo. E eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. É um dos itens da armadura de Deus. Alô? Revestivos de toda a armadura de Deus. Aí ele diz assim no verso 13: portanto, ou seja, mais uma vez, todavia, não esqueça. Ele falou lá no verso de número 11. Agora ele vem no verso de número 13. Ele não falou muita coisa. Ele chegou e voltou para o mesmo tema e disse: ei, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia... Você só vai resistir no dia mal, não é chorando, não é reclamando, não é murmurando. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente custa a entender como é que a guerra funciona. Você quer lutar a guerra no nível de Satanás. Deixa eu ensinar algo para vocês. Olha para mim. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, só fala de guerra espiritual. Diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está nas regiões celestiais, você já está, num nível elevado. Diga: eu estou num nível elevado. O que Satanás quer fazer com você e comigo? Ele quer trazer você para o nível dele. O nível dele é o nível da carne. O que significa isso, pastor? Ele quer que você se apurrinhe. Ele quer que você fique com raiva. Ele quer que você brigue. Ele quer que você discuta. Ele quer que você tenha medo. Ele quer que você fique inseguro. Não estou entendendo. Quando você dá essa oportunidade para ele, você desce para o nível dele. Quando você desce para o nível dele, você não consegue ganhar a guerra. Alô? Por que você perde a guerra? Porque você desce para o nível dele. No nível dele ele é imbatível. No nível dele ele é imbatível. Diga para a pessoa do seu lado: não vai dar. É melhor voltar para as regiões celestiais. Mas pastor, eu estou aqui na terra. Sim, esse seu corpo, mas o seu espírito, ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, mas isso é louco. É louco sim, a fé é louca. A fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Se você não está vendo, isso é fé. Se você está vendo, você precisa de fé. Segura 100zinho aí, Pedro. Eu pego a nota de 100, boto na mão dele, ele: uau, pela fé eu recebo. Você está recebendo pela fé não, você está recebendo porque está vendo. Mas se eu falar para ele: Pedro, te prepara, porque até o final do mês aquela conta bancária vai estar recheada. Ele fala: uau, recebo.
Te prepara, cristiano, que a tua farmácia vai prosperar. Você está vendo alguma coisa acontecer? Não, mas você tem fé. Você crê. Você está vendo a sua conta recheada até o final do mês? Não, mas você crê. Quantos estão entendendo? Se você desce para o nível de Satanás, ele vence a guerra. Aí fica apurrinhado, aí briga com a mulher, fala besteira. Agora tudo é Deus, agora é isso, agora é aquilo. Aí briga com o filho. Não sei o que mais. Está usando as armas da carne. Aí quem é que vence a guerra? O caramunchão. Ele vence a guerra. Mas quando eu vou para as regiões celestiais, pastor, como é que eu faço isso? Tem algum elevador? Quantos querem saber como é que é o elevador para chegar lá? Ninguém quer saber? Não, uma pessoa. Ninguém mais quer saber como é que é o elevador? Não, eu vou perguntar de novo. Quantos querem saber como é que é o elevador para sair daqui e chegar lá nas regiões celestiais? Então olha aqui para o altar, todo mundo. Eu vou te mostrar como é que é o elevador. Quantos se entenderam? Quando você dobra o teu joelho, o inferno estremece. O inferno fala, lá vem eles de novo. O cara botou um drone, um míssil para vir na minha direção. E às vezes você não sabe nem o que orar. Você só faz o quê? Chorar. Mas você está chorando para quem? Para Deus. Você não está chorando de raiva por ninguém. Você está chorando para Deus. Você está falando para Ele suas angústias, seus medos, suas inseguranças. Chorando para Ele. Deixa eu falar algo para você, uma boa notícia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Quando você está gemendo, chorando, tua lágrima está caindo no chão. A palavra de Deus diz que cada lágrima que cai no chão, ela é recolhida por um anjo e colocada numa taça que fica diante de... Eu estou falando de Bíblia, tá? Alô? Eu não estou aqui falando de misticismo, não. Estou falando de palavra de Deus. Há uma taça com as orações dos santos diante de Deus. As suas orações. Aquilo que você pensa que é besteira. Não, há uma taça. Suas orações estão ali. Quando você dobra o seu joelho, às vezes você não consegue, pastor, às vezes eu estou tão mal que eu não consigo falar. Eu não consigo orar. Mas você consegue chorar. Chora para Deus. Porque enquanto você chora na presença dEle, o Espírito Santo leva aquele seu gemido inexprimível até a presença de Deus como uma oração. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ei, não desce para o nível de Satanás que você vai perder. Para de se apurrinhar. Para de ficar com raiva. Para de brigar com essa pessoa aí que está do teu lado. Você não está entendendo. Eu sei, irmãos, eu estou falando algo para vocês, que eu passo pela mesma luta que vocês. É tão difícil a gente entender isso, é ou não é? Pastor, mas isso é muito difícil de entender. Eu sei que é difícil. Ele nunca falou que seria fácil. Mas eu estou ensinando, para que você não caia em cilada. Diga assim, eu não quero cair em cilada. Eu não quero ser enganado por Satanás. Agora eu vou dar a boa notícia para eu concluir, senão você não volta mais, né? Ô pastor, o senhor só falou de guerra. Vou te dar uma boa notícia. Seria muito injusto Deus dizer para nós que existe uma guerra, uma batalha espiritual. Seria muito injusto Deus falar que nos daria uma armadura e depois falar para a gente assim, já te dei a armadura, agora dá o teu jeito. Isso agora é problema seu. Não seria injusto isso?
Eu acho que Deus seria um Deus injusto. Mas Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus justo. Então Ele diz para você que existe uma batalha. Está aqui na palavra. Ele diz para você que existe uma armadura que é dele e que foi preparada para você. E agora Ele te dá uma boa notícia. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Diga assim: tomar toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir ao dia mau. O dia mau existe, amém? O dia mau existe. Aí depois ele diz assim: diga, depois de ter vencido tudo. Não, você não entendeu. Vamos de novo. Diga assim: depois de ter vencido tudo. Diga de novo: tudo. Deus garantiu a vitória em? Não, você não entendeu. A vitória em? Não, cadê os vitoriosos aí? Cadê aqueles que venceram tudo? Então faz barulho! Faz barulho! Ele já garantiu a vitória para você. Esse é o Deus justo. Ele te dá armadura, te ensina como fazer. Não, pastor, onde que está escrito como é que eu faço? Está aqui, irmãos, no versículo 18, ele ensina você a tomar posse de toda a armadura de Deus. Ele te garante que você vai vencer tudo e vai permanecer inabalável. Sabe o que isso significa? Você vai permanecer de pé. Inabalável significa o seguinte: você foi para lá, você veio para cá, parece que ia morrer, parece que ia ser o fim, mas Deus fala: não é o fim, é o começo de algo novo. Será que você recebe essa palavra nessa noite? Não é o fim. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é o fim, é o começo de algo novo. Alabaxere cantarabalabás, elabaxori alabás. E ele diz lá no verso de número 18: Senhor, pastor, ok, tomei a armadura, já tenho a promessa que eu vou vencer tudo. Diga: vencer tudo. Não, mais uma vez. Mais uma vez. Tem gente que está com dúvida. Mais uma vez. Aí ele ensina como é que eu vou fazer isso. Verso 18, coloca aí por favor. Coloca aí por favor o verso 18 de Efésios 6, 18. Me ajuda aí a pregar. Uau. Diga assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Diga: perseverança. Diga: tem que ter perseverança. Não pode parar. Ah, mas eu já orei 3 dias. Ah, mas eu já orei 5 dias. Ah, mas eu já orei 10 dias. Diga assim: continua orando. Diga: perseverança. Perseverança não é para parar no meio do caminho. Perseverança é aquilo que aconteceu com aquela mulher que estava correndo a maratona de 42 quilômetros. E ela já não tinha mais força muscular para correr. Todos os outros corredores chegaram. E lá vem aquela mulher. Ali está a linha de chegada. Ela não aguentava mais. Mas ela não parou. Diga: eu não vou parar. Diga: eu não vou parar. Eu vou perseverar. Com perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que Deus está dizendo? Essa pessoa que você pensou que estava em guerra com ela, você vai estar orando com perseverança pela vida dela, até você ter vencido tudo e permanecer inabalável. Será que alguém recebe essa palavra nessa noite? Então dá um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa.
Fica de pé, porque, irmãos, isso é decreto para a sua vida. Pega a tua Bíblia, marca ela lá com um marcador de texto. Fala isso todo dia: Senhor, eu estou tomando a minha armadura. Quando você levantar, irmão, não precisa nem dobrar o seu joelho. Chega na frente do espelho, olha para você, lindo como você acorda, né? Você não acorda lindo? Acorda, lindo, linda. Vai para o espelho, olha e fala assim: e aí, guerreiro? E aí, guerreira? Vamos botar a armadura? Vamos? Nem dobrou o joelho para orar, mas já está falando com Deus. Orando em todo o tempo no Espírito. Ei, quantos estão entendendo? Orando em todo o tempo no Espírito. Você está ali em pé, olhando para você no espelho. Aí você fala: aí, guerreiro, mais um dia aí para a gente vencer. Mais um dia de batalha. Mas eu vou tomar toda a armadura de Deus agora. E eu já começo a orar, porque hoje a minha empresa vai vender muito. Hoje eu vou fazer muitos negócios. Hoje eu vou prosperar lá na minha empresa. Hoje meu patrão vai olhar para mim e vai falar: rapaz, você é o melhor funcionário da empresa. Eu vou te promover a gerente desse negócio. Você vai sair para fazer suas vendas. E você vai falar: vamos lá, guerreiro, coloca essa armadura aí. Vamos lá, Senhor, abre o céu, Senhor. Hoje eu vou lá naquela empresa, aquele homem lá é carrancudo, ele não gosta de me receber, mas eu vou profetizar que hoje, quando eu chegar lá, ele vai estar me esperando com um pão de queijo e um cafezinho quentinho. E ainda vai chegar para mim e vai falar assim: rapaz, hoje eu estou com vontade de comprar tudo. Me mostra aí o que você tem. Vocês estão entendendo? Ei, irmãos, isso aí é fé. Isso aí é ser um homem ou uma mulher de Deus. Vai ter muitos que vão te chamar de louco. Você é maluco? Esse pastor está fazendo lavagem cerebral. Diga para ele assim: não é não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus me respalda. A palavra de Deus diz que eu vou permanecer inabalável. A palavra de Deus diz que eu vou vencer tudo. A palavra de Deus diz que é uma armadura de Deus sobre mim. Eu não sou um fraco. Eu não sou um miserável. Eu não sou um falido. Eu não sou um doente. Eu não sou um pobre coitado. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um príncipe. Eu sou do céu. Eu sou um valente de Deus. Eu sou um guerreiro. Eu sou aquele que Deus determinou a vitória. Será que tem alguém aqui que está entendendo isso? Hey! Há palavras de vitória para a tua vida. Hey, você não está num culto motivacional. Você não está numa sessão de coaching. Você está aprendendo a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus. A palavra de Deus é um direito outorgado a você que é filho. Labaxereco manaya larabas. Ricorebalaxene manaya soreco balabas. Rito quenemalarabas. Shekelelebarabas. Rinabas. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente.